Salve progressistas, eu sou o Clayson. Quero fazer um aviso no início desse vídeo, é um alerta, porque muitas pessoas têm gatilhos quando determinados assuntos são abordados. Então, quando a gente fala sobre essa situação toda que nós vamos desenvolver no vídeo de hoje, isso pode ocasionar gatilhos em muitas pessoas. Então, se você é uma dessas pessoas que não pode ou realmente se sente mal quando determinados assuntos são tratados nessa linha, nós vamos falar sobre tortura, a gente vai falar sobre algumas coisas que aconteceram durante a ditadura militar. Então, se você é uma dessas pessoas, eu peço para que você não veja esse vídeo. Não veja esse vídeo. Porque nós precisamos abordar esse assunto. Esse assunto é um assunto importante para que eu possa falar com você que acompanha o nosso trabalho aqui. E a gente precisa colocar o dedo na ferida muitas vezes para que as coisas possam ser abordadas como elas devem ser abordadas. Afinal de contas, nós estamos lidando com gente perversa, com gente má, com gente que tem um coração de pedra, que acabam se utilizando de questões políticas para aflorar esse lado sociopata, esse lado doentio. Então, eu preciso fazer esse alerta, mas preciso também, acima de tudo, abordar esse assunto. Eu não vou colocar imagens, já deixo você tranquilo e tranquila em relação a isso. Não vou colocar imagens, mas vou abordar os assuntos da forma com que eu acredito que tenham que ser abordados. Vou pedir para que você dê o like no vídeo, para que outras pessoas como você possam acompanhar o vídeo também, outros brasileiros possam entender o momento de trevas que nós estamos vivendo. E peço para que você se inscreva no canal, especialmente se não é a primeira vez que você está aqui com a gente, se inscreva no canal. Se você é inscrito, ative o sininho para você ser notificado sempre dos vídeos que nós estamos desenvolvendo aqui neste canal. O assunto todo começa, na verdade, com o próprio Bolsonaro pai. Bolsonaro, numa determinada ocasião, ele se referiu a Miriam Leitão, no momento em que ela foi torturada. Ela foi torturada de uma forma muito cruel, ela estava nua, ela estava grávida, e eles colocaram ela numa sala escura com uma cobra, uma jiboia, uma cobra. Muitas pessoas têm medo de... Eu mesmo não sou uma pessoa muito chegada, né? Não teria muita tranquilidade se estivesse com um animal desse, porque a gente não tem muita familiaridade, né? Eu mesmo não... Agora, uma mulher grávida, nua, em um quarto escuro, fechado, você percebe que é uma forma cruel. Não existe níveis de crueldade. Eu acho que é tudo muito cruel, tudo muito baixo, tudo muito desumano quando a gente fala sobre tortura. Eu acho que a gente precisa entender que você submeter uma pessoa a um tratamento como esse é algo como a gente já viu abordar para os especialistas, é como se você estivesse matando uma pessoa em vida. Porque aquela pessoa ela se sente completamente entregue para uma situação em que ela não tem como sair dessa situação, e os algozes, aqueles que estão aplicando, né, essa ação, eles se sentem completamente donos daquele corpo, daquela pessoa. É uma situação de submissão total, 100%, e sempre com muita crueldade. A gente vê o Bolsonaro já em inúmeras ocasiões defendendo torturadores, o que é crime. A gente vai falar daqui a pouco a respeito disso. Nesse caso específico, o caso da Miriam Leitão, o Bolsonaro, então, naquela ocasião em que isso foi colocado pela Miriam, né, ela foi torturada pelo regime, né, pela ditadura militar aqui no Brasil, desta forma. Naquela ocasião, o Bolsonaro disse que tinha pena da cobra, né? Ele tinha pena da jiboia, né? Ele achava, puxa, que pena, né, da cobra. Realmente desumanizando por completo uma pessoa que foi torturada. Eu realmente acho isso algo mais do que repugnante. É uma demonstração da falta de caráter. Esse cara não tem caráter. Ele não é só aquele discurso da ausência de amor ao próximo, dos valores cristãos que ele mesmo se diz, né, defender. Não é só isso, né? Tem muito mais coisas além disso. Agora, recentemente, a Miriam fez um comentário no Twitter e mais uma vez, aí dessa vez foi
o Eduardo Bolsonaro, né, o filho do Bolsonaro, o conhecido Bananinha, dessa vez, mais uma vez, ele repete esse deboche. Mais uma vez ele fala, olha, ainda continuo com pena da cobra, né? Lembrando esse fato, lembrando essa passagem, e mais uma vez sendo debochado em cima de algo que a gente deveria repensar muito, sabe? Porque, veja bem, esse cara foi o sujeito mais votado das eleições, da história das eleições, né? Foi o deputado mais votado. Muitas pessoas estão atentas e sabem que isso talvez não se repita, porque nós já temos aí pelo menos 2 candidatos que já se colocam aí numa posição de ter mais votos do que teve o Eduardo Bolsonaro, né? A gente fala do Boulos, que possivelmente é um forte candidato a ter mais votos do que o Eduardo, e aí entra também o Moro, que aí diz que não vai se candidatar a deputado, enfim, mas ele também estava sendo cogitado. E por que isso? Porque as pessoas sabem que o Eduardo não vai repetir a votação, não vai repetir o número de votos que ele teve, porque muitas pessoas, ele se candidata por São Paulo. Muitas pessoas em São Paulo já entenderam que não faz sentido, mesmo que seja por um voto de protesto, mesmo que seja por algo que eles já fizeram outras vezes, né, com Tiririca, com outros candidatos. Agora a coisa é muito mais séria, não é simplesmente uma piada, não é simplesmente votar em um paspalhão qualquer. Esse sujeito é danoso, esse sujeito é pernicioso, ele faz mal à sociedade, ele traz o lado perverso, lado ruim para a sociedade. Então parece que agora as pessoas não vão ter essa loucura novamente de eleger esse sujeito como um dos mais votados da história. Por outro lado, também não apresentou absolutamente nada para São Paulo. O máximo que ele fez por São Paulo no mandato dele foi tentar transferir a Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro, né? Fez essa movimentação, né? Queria tirar a Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro. Foi a única atuação que ele teve. É um sujeito inexpressivo também do ponto de vista do trabalho que ele apresenta. Então muitos dos que votaram no próprio Bolsonaro, nos filhos, nos bolsonarentos de maneira geral, viam nos bolsonarentos uma oportunidade de mudança do país. Muitas pessoas entraram de forma desavisada mesmo, com canais como esse e outros avisando os problemas. Muita gente falando, não seja idiota, não seja tola. Mas as pessoas votaram. O que a gente vai dizer? Agora, muitas pessoas viram a realidade e perceberam que não faz sentido você ter verdadeiros canalhas à frente de um governo com poder nas mãos. Nessa situação específica que a gente está falando da Miriam Leitão, houve um momento em que o filho da Miriam Leitão, é bom lembrar, né? No momento em que ela estava sendo torturada, ela estava grávida. E o filho, ele foi entrevistar o Bolsonaro e perguntou para ele, falou, olha, o senhor disse... O filho da Miriam Leitão perguntando para o Bolsonaro, o senhor disse que tinha pena da cobra quando ela foi torturada, o senhor ainda tem esse pensamento? O senhor reitera esse pensamento? E o Bolsonaro mais uma vez diz, reitero, para o próprio filho. Então você percebe que a ousadia em ser canalha sempre foi uma marca do Bolsonaro, da família Bolsonaro e dos bolsonarentos. Eles fazem questão disso. É uma coisa que eles querem fazer. E é muito assim provável que no meio dessa situação toda, todas as pessoas em estado de choque por debochar de algo tão cruel, é muito provável que eles estejam dando risada. É muito provável que eles estejam fazendo aquela risada do Bolsonaro, né? Aquela risada sarcástica. É uma coisa que só ele acha engraçado, só ele dá risada, só ele acha bacana isso. E é muito provável que ele esteja rindo, eles estejam rindo da reação das pessoas em relação a esse descalabro. E aí a gente percebe o ponto em que chegam as coisas no país. A gente tem um grupo, e um grupo substancial, sei lá, 10, 15% da população, que acha correto esse tipo de atitude. Parte dessas pessoas se dizem cristãs. Se esquecem que o próprio Jesus Cristo ele
antes de ser crucificado, ele foi torturado. O próprio Jesus Cristo. Eles se esquecem do que passou Jesus Cristo antes de ser morto e o que levou Jesus Cristo à morte, as situações específicas da morte e do Calvário. E se dizem cristãos e defendem isso. Defendem a atitude dos algozes de Jesus Cristo. Os cristãos, entre aspas. E a gente percebe que não há como a sociedade, de uma maneira geral, responder a isso. Porque já não é de agora, não. Já faz um bom tempo que esse tipo de fala, esse tipo de defesa e deveria ser punido, porque a gente tem apologia à ditadura militar, já é crime no Brasil há décadas, há muitos anos. A apologia à ditadura militar e as suas práticas, ela é prevista na Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170/83, ela é prevista na Lei de Crimes de Responsabilidade, a Lei 1079/50, e é prevista no próprio Código Penal, artigo 287. Então, é crime. É crime. Não é simplesmente uma questão, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eles são criminosos. Mas essa situação toda de que deputado pode falar o que quiser, senador, presidente, eles podem falar o que quiser, fazem com que eles estejam acima da lei. Porque o que a gente está vendo, por exemplo, com esse Daniel Silveira, é um exemplo clássico de toda essa situação. Quer dizer, o cara se apodera de instituições, usou o Congresso Nacional a seu favor individual, se apodera de instituições, se apodera a própria instituição que ele representa, ele é um deputado, se apodera disso para cometer crimes. E as pessoas batem palma para isso. Não, pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser. E essas pessoas sabem que vão ter a defesa, sabem que vão passar impunes e cometem crimes atrás de crimes. O que a gente vê nesse universo bolsonarento é isso. É eles usarem essas questões todas para cometer crimes e para que não sejam punidos. Eu quero encerrar esse vídeo colocando um profundo pesar por essas palavras de deboche, mas não é apenas com relação a Miriam Leitão especificamente, mas também, tá? Também. Porque estamos falando de uma mulher e quando tem mulheres envolvidas, os bolsonarentos ficam mais ensandecidos ainda, né? Aí é que eles saem de si, ficam fora de si. Mas não é apenas por isso. É para que a gente possa ter um resgate do Brasil, da moralidade real, não essa moralidade da boca para fora, mas dos verdadeiros valores do nosso país. Um país que foi marcado por um golpe militar e que ainda faz apologia a esse mesmo golpe, esquecendo as mazelas, esquecendo o que de fato aconteceu. Eu tenho um vídeo aqui, eu quero que você veja esse vídeo, as mentiras de Bolsonaro sobre a ditadura militar. E eu peço para que você veja esse vídeo, porque ali eu coloco todas essas defesas que eles fazem em relação à ditadura militar e vou respondendo uma por uma, para você ver a tragédia que foi a ditadura militar para o Brasil, para você ver o desastre, para você ver a miséria que foi a ditadura militar para o Brasil. Veja esse vídeo. Peço para que você também coloque um comentário aqui sobre o que você pensa a respeito de tudo isso. O que você acha sobre esses ataques a Miriam Leitão? O que você acha sobre essa defesa da ditadura militar? Se você acha correto que a gente tem esse revival aí de ditadura militar aqui no Brasil? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal.
É muito importante que você se inscreva. Se você é inscrito, ative o sininho. E você pode, se você quiser e se você puder, você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. A gente tem lá a oportunidade de trabalhar para você. E também você pode nos ajudar com qualquer valor, tá? Se você puder e se você quiser, qualquer valor você pode nos ajudar pelo Pix. É uma forma da gente continuar o nosso trabalho por aqui, é uma forma da gente levar adiante o nosso trabalho. Estamos todos os dias aqui conversando com você. Grande abraço, até a próxima.